Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Jackson e hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração acerca da fidelidade no relacionamento. Eu escolhi para falar hoje em relacionamento de amizade. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está na palavra de Deus. Aliás, nós vamos comentar a partir desse texto, capítulo 9 de 2 Samuel, quando Davi ele resolve reparar, ou na verdade ele recorda a sua aliança com seu melhor amigo chamado Jonatas, e ele procura entre os seus conselheiros, os seus servos, alguém que pudesse trazer a informação, se havia alguém da casa de Jonatas que ele pudesse, na verdade, reparar o erro e devolver para esse descendente todos os bens que havia restado do seu fiel amigo e escudeiro Jonatas. A Bíblia diz que Davi, procurando, ele encontra um certo cidadão por nome Ziba. Este homem, ele, na verdade, comete de início um erro muito grave. Até então, ele havia sido servo de Jonatas, ele havia sido servo também de Saul. Esse homem, agora servo de Davi, ele, na verdade, fala para Davi que realmente existia alguém, mas ele não dá nomes, ele não demonstra a sua fidelidade. De cara ele já mostra, na verdade, uma personalidade dúbia, uma personalidade, se poderíamos dizer assim, eu não sou perito na área, mas que ele sofria, na verdade, uma dupla personalidade, porque até então ele é um servo fiel, que cuidava dos bens, tinha filho, tinha servos, tudo isso adquirido, na verdade, também fazendo uso da administração dos bens que havia ficado de Jonatas. Quando Davi pergunta, talvez ele se sentindo ameaçado, ele diz que realmente existe alguém lá na cidade de Lodebar, num lugar distante e ermo. Ele fala que existe lá um aleijado. Se houvesse uma boa intenção desse moço, na verdade, ele de início ele diria o seu nome, identificaria o lugar onde ele estava e demonstraria prontidão, mesmo antes de Davi procurá-lo, para demonstrar sua fidelidade. Na verdade, ele já começa a apontar o defeito e as dificuldades que existiam em Mefibosete. O que entendemos aí é que ele age como age Satanás nesse momento, porque Satanás ele conhece o teu nome, mas ele faz questão de te identificar ou te chamar pelos seus defeitos. E aqui ele poderia identificar Mefibosete pelo nome, ele identifica pelos defeitos, diferente de Deus, que ele conhece os teus defeitos, conhece o teu pecado, mas ele prefere te chamar pelo nome. Sendo assim, Davi pede para que ele monte uma caravana praticamente real e vá buscar este moço lá em Lodebar. E dá as ordens, seguinte ordem, que ele, os seus filhos, tudo que ele tinha em posse agora, seria dado a Mefibosete, porque na verdade era uma herança da família. E ele iria trabalhar, ele iria, na verdade, cultivar para que Mefibosete tivesse os seus bens devolvidos. Ele talvez se sente ameaçado. Lá no capítulo 16, capítulo 19 e o capítulo 21 ainda de 2 Samuel, ele demonstra um caráter terrível, ele mostra a sua verdadeira face, a sua verdadeira personalidade, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Ele demonstra uma inveja, um sentimento equivocado e demoníaco quando Davi ele começa a sua batalha com o seu filho Absalão. A Bíblia diz que este moço ele se apresenta até Davi em um dos momentos que Davi é obrigado a se refugiar, a sair da cidade. Ele se apresenta com Davi com alguns jumentos e com vinho, com pão, e demonstra que está fazendo aquilo simplesmente por devoção, amor e compaixão para com Davi, demonstrando fidelidade para com Davi. Sendo assim, Davi pergunta a ele acerca de Mefibosete, se Mefibosete não iria com ele. Ele simplesmente diz que Mefibosete havia falado na sua saída que
que Deus, na verdade, estava sendo justo, fazendo com que Davi estivesse fugindo, e que Deus estava, na verdade, sendo justo, devolvendo para ele tudo que lhe era de direito. Mais para frente, quando Davi, depois daquele embate, Davi volta para a cidade de Jerusalém, para a casa real, e quando ele retorna, ele encontra Mefibosete com vestes de saco, ele encontra Mefibosete com os pés sujos, a barba crescida, o cabelo desajustado, e a primeira coisa que Davi pergunta é: por que você não foi comigo à guerra? Davi realmente havia sido contagiado por uma informação errada, por uma informação, na verdade, que tinha um único propósito de colocar Davi contra Mefibosete. Existem pessoas assim? Lógico que existe. Na verdade, não são a maioria, porque o invejoso, ele foge de um padrão bíblico que é muito interessante. O padrão bíblico diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Quem ama, quem é fiel faz isso. Já o infiel, ele é diferente. Ele chora quando você está feliz e ele se alegra quando você está triste. Esse é o padrão de quem não serve a Deus. Este é o padrão de quem não tem Deus no coração. E este homem demonstrava isso. Esse homem queria ver o mal de Mefibosete, não importasse quanto o rei fosse prejudicado nisso. Davi retorna, e quando ele retorna, a primeira pergunta é: Mefibosete, por que você não foi comigo à guerra? E a Bíblia diz que Mefibosete, ele conta a verdadeira história, o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu foi o seguinte: é que ele havia planejado, esse homem por nome Ziba, inconstante, um homem que não tinha personalidade de um homem de Deus. Mefibosete diz para Davi que ele havia, na verdade, planejado fugir com Davi. E quando ele estava se preparando para encontrar Davi, havia preparado jumentos, Ziba havia se antecipado, aproveitado da sua dificuldade de locomoção por ser um coxo, e pegou os animais e saiu à frente. E indo lá, na verdade, bajular Davi, que é uma das características de quem é infiel. Quem é infiel, ele é bajulador. Quem é infiel, ele vai ser sempre servo. Ele vai desejar o que você tem, ele vai sonhar com o que você tem, ele nunca vai estar conformado com o que ele tem. A inveja, ela tem um padrão muito interessante também. Alguém que está em um padrão de estabilidade, ele nunca vai invejar alguém que está muito acima dele. Ele vai invejar alguém que está, na verdade, próximo do seu padrão de vida, porque aquilo para ele é uma ameaça. E, na verdade, Ziba, quando ele vê que o homem mais indesejado que ele tinha, que na verdade era Mefibosete, ele acusa, ele demonstra ter um sentimento talvez de desprezo por Mefibosete, talvez por ser uma ameaça a ele, porque Mefibosete retornando, na verdade, a tomar posse do que era do seu pai, obviamente, ele iria perder todos os privilégios e prerrogativas que ele tinha. Isso para ele era uma ameaça. Então ele levanta um falso contra Mefibosete. E essa é uma das características. Mais para frente a gente vai ver no capítulo de número 21 de 2 Samuel que Davi, ele poupa Mefibosete de, na verdade, de ser sacrificado, ser morto, né? E isso é interessante, irmãos, porque a gente aprende aí algo interessante. Eu gostaria de apontar para você aqui, listar algumas características da pessoa quando ela é infiel, para que Deus abra o seu olho, para que você esteja preparado. Você que é obreiro, você que tem um ministério, você que é um profissional, você que é um empresário, você entenda que nós somos cercados de pessoas infiéis todos os dias, todos os momentos, e precisamos identificar essas pessoas para que não possamos ser enganados, alvejados. Na verdade, que demonstra a característica de infidelidade nos relacionamentos. Para você que é empresário, pastor, obreiro, você que lida, na verdade, com as pessoas. Primeira característica de Ziba, de um servo Ziba,
de um amigo, Ziba, de um funcionário, Ziba, um patrão, Ziba, seja lá o que for, a primeira característica é que ele não vai ter a característica de servo. Ele vai tentar ser sempre senhor. Ele não vai ter humildade para te servir. A segunda característica é que ele é bajulador. Bajulador, irmãos, é algo terrível. Bajulador é alguém que vai ter sempre... Tem uma diferença muito grande entre honrar e bajular. Você honra as pessoas que você tem uma estima, você tem uma amizade, você tem um carinho, você tem uma devoção. Já o bajulador não, ele vai ter sempre um interesse a mais em ter o que você quer. O bajulador, ele vai ser calculista em tudo, ele vai tentar roubar os teus sonhos, os teus projetos, o que você tem. E isso sempre vai ficar notório. Infelizmente, Davi não pôde perceber isso. Infelizmente, também Mefibosete não pôde perceber isso. Mas é uma característica. Ele é mentiroso, ele é articulador, ele é alguém que, na verdade, é um difamador. Então tome sempre cuidado com pessoas que têm palavras negativas. Tome sempre cuidado com pessoas que estão apontando defeitos, que era uma característica de Ziba. Ele primeiro já começa a história demonstrando que Mefibosete era aleijado, que morava em um lugar insignificante, e essas pessoas vão querer sempre jogar você para baixo, ao invés de levantar a tua estima, ao invés de honrar você, ao invés de colocar você numa situação de privilégio. Eles sempre estarão querendo derrubar você em todos os sentidos. Então abra o teu olho, esteja prevenido, peça a Deus sabedoria, ore a Deus, peça discernimento para que Ele possa te mostrar, na verdade, as verdadeiras características das pessoas que estão do teu lado e que você possa confiar. E não cometa o mesmo erro que Davi. Davi, ele acreditou em Ziba à primeira vista. Talvez esse homem tivesse também, na verdade, plantado uma história que levasse Davi a acreditar em tudo que ele falava. Mas se Davi tivesse se precavido neste momento, a Bíblia diz que Davi, ele, na hora da euforia, Davi, na hora da ira, na hora da revolta, quando ele recebe essa notícia de Ziba, de que Mefibosete não queria ir com ele, e que Mefibosete achava que Deus iria restituir os seus bens, a Bíblia diz, querido, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que Davi, de imediato, ele pega e coloca todos os bens de Mefibosete sob os cuidados de Ziba, entrega na mão de Ziba. Quando ele volta, que ele descobre, na verdade, a verdadeira história, ele, ao invés de tirar de Ziba e devolver para Mefibosete, a Bíblia diz que ele divide os bens. A Bíblia diz que Mefibosete, em sua humildade, irmãos, humildade nata, ele volta-se para Davi e disse: olha, Davi, você é um homem de Deus, você é um santo de Deus, você é um anjo do Senhor, e a minha felicidade não está em você me devolver o que foi tirado. A minha felicidade está em você, o homem de Deus, voltar restituído da sua força, voltar inteiro, voltar com saúde, voltar com a vitória. Para isso, para mim é o mais essencial. Então entrega para Ziba tudo que é meu, tudo que ele quer, tudo que ele almejou, tudo que ele sonhou, tudo que ele veio lutando de forma baixa para ter tudo que eu tenho. Entrega tudo para ele. O que me importa é a tua comunhão, o que me importa é estar com você, o que me importa é sentar à mesa e ver você, o santo homem de Deus, em um bom estado. Irmãos, essa é a atitude de um homem de Deus, de um homem fiel, de um homem que você pode confiar, de um homem que você pode acreditar. Eu tenho certeza de que Deus, ele vai te abençoar plenamente. Então fica aí a minha palavra de hoje ao teu coração. Eu tenho certeza de que Deus vai abrir os teus olhos e o Senhor vai te abençoar. Então tenha aí um bom dia. Que abençoe.